Assinhá, que fez o seu escravo lhe engravidar, ele não acreditou no que aconteceu. Era assim que os ventos cochichavam pelo cafezal nas tardes de chuva. Uma frase que chegava em pedaços, atravessando as folhas brilhantes das plantas, entrando pelas frestas da senzala e ficando presa na garganta de quem vivia na casa grande. A fazenda de Jacinto de Albuquerque tinha nome de família e cheiro de grão seco. Tinha também uma fronteira invisível, uma linha que dividia corpos e destinos. Do lado de dentro da cerca, homens e mulheres dobravam suas vidas ao som do chicote, das ordens e do relógio do patrão. Do lado de fora, no pátio de terra batida, corria o rumor mais perigoso de todos. Assinhá estava grávida, e havia quem dissesse o nome errado entre as colunas da casa. Domingos sabia do que falavam não por vaidade, mas por um peso na pele que ele carregava desde menino. Chamavam-no de escravo, mas ele se sentia um homem feito de letras arrancadas às escondidas. Isaura, a filha do coronel, ensinara-lhe a decifrar palavras numa noite em que a lua entrava pela janela da cozinha e ninguém acreditava que a casa grande pudesse ter curiosidades. Ela trazera livros velhos, mostrara-lhe o gosto da leitura como quem passa uma faca para cortar uma corda. Por baixo das mangas curtas do seu corpo, ele guardava capítulos de sonhos, nomes, cidades, versos que o fizeram pensar em Zefa, a mãe que ele lembrava nas canções que Joaquim recitava às escondidas. Zefa ficava numa memória que cheirava a fumo e rapadura. A lembrança dela o mantinha inteiro quando se sentia quase desfeito. A fazenda tinha rotina. O batente do sol, o café moído, o toque do sino que chamava as vozes. E tinha a casa grande, com janelas que guardavam segredos e portas que abriam como armadilhas. Mariana, Assinhá, vivia num outro céu. Lençóis brancos, perfumes importados, solidão que se vestia de rendas. Era uma mulher de olhos cálidos e mãos que não sabiam fazer o trabalho da senzala. Dos muros da casa grande vinha sobre ela a autoridade de quem herdara mundos. Sobre Domingos vinha o comando de quem via nele apenas um corpo disponível para tarefas que iam além do serviço. Entre essas duas superfícies, o luxo e o labor, cresceu uma sombra de desejo que tomou forma de coerção. Não se sabe exatamente qual foi a primeira vez. Há coisas que a memória mascateia, e Domingos guardava o que podia com a boca comprimida. Lembrava, isso sim, do chamado. Um bilhete enfiado sob a porta de tábuas, o nome murmurando como sentença, a ordem de que subisse ao sótão da casa para arrumar uma janela que rangia. Subir para consertar uma janela foi a desculpa, subir ao quarto da Assinhá foi o pretexto. O que se seguiu não cabe em detalhes, cabe em reações. O sangue que gelou no corpo, a voz que se tornou pequena, a coragem arrancada como uma raiz. Foi coerção, foi abuso de poder, foi uma passagem de humilhação que deixou marcas íntimas, não na carne a mostrar, mas na honra arrancada. A repetição é o que amarra as histórias num nó. Assinhá passou a chamá-lo em madrugadas e tardes vazias, cobrando presença e segredos. A cada encontro, Domingos perdia algo que não sabia explicar, até que um dia percebeu que havia uma gravidez sendo urdida entre paredes forradas. A notícia circulou como pólvora. Na senzala, Benedito olhava com olhos vivos e a boca seca. Maria das Dores, que lavava as roupas do casarão, viu os gestos diferentes da Sinhá quando caminhava. A mão pousada no ventre como se defendesse um tesouro. Joaquim, que já vira mais de um ciclo, murmurava nomes de antepassados e lembrava que havia cicatrizes que não eram de chicote, mas de vergonha e sigilo. Mas nem tudo que acontece na Casa Grande fica secreto por muito tempo. No meio deste rumor, Isaura era uma ilha azul. Jovem e contrariada, havia aprendido a ternura por Domingos sem jamais poder nomeá-la. Ela o chamava para a cozinha à noite e lhe emprestava versos e palavras, como quem dá um mapa para alguém que quer fugir. Havia, entre eles, uma cumplicidade que não se confundia com nada de maior, uma troca de humanidade que mantinha Domingos humano. A cada bilhete de Mariana, a cada convocação, Isaura olhava dolorosamente para os cantos, sem poder gritar nem denunciar.
O centro das forças era a honra do coronel. Tudo se mediria por aquela balança cruel. Se a Casa Grande tentou manejar a gravidez como se cuidasse de um problema social, a senzala tinha outra leitura. Alguns murmuravam que a Sinhá merecia o que vinha. Outros, mais silenciosos, lembravam que mulheres, mesmo poderosas em sua porção, eram também presas das estruturas. Joaquim reclamava do mundo. Ela é peça do mesmo tear, dizia, mas foi ela quem puxou o fio do outro. Benedito se encolhia em silêncio, porque o silêncio é outra forma de pena. Maria das Dores lavava as roupas com mãos trêmulas, escondendo um olhar compassivo por Domingos. Na senzala, o aflito era Domingos, apertado entre a vergonha e a incredulidade de que aquilo lhe acontecera. Quando a barriga da Sinhá firmou-se visível, algo ainda mais frágil apareceu: medo. Mariana, que antes mandara chamar Domingos como se o mundo fosse de sua propriedade, começou a olhar para ele com suspeita. Ela passou a evitar os cantos, a fechar cortinas, a chamar as mulheres para consultas com a parteira do sítio. Há convulsões de poder que de repente tornam o autor vulnerável. A gravidez era uma exposição possível. Marcas no corpo de um homem poderiam contar uma história que ela não queria ouvir. O silêncio que a sustentara começou a romper-se numa busca por invisibilizar causas irresponsáveis. Para Domingos, a cessação das chamadas foi ao mesmo tempo alívio e nova angústia. Alívio por não ter mais que ceder à humilhação, angústia por saber que um ventre carregava algo que poderia ligar o seu nome ao dela. A cada dia mais ficava claro que, se a verdade viesse à tona, ele seria a peça sacrificada. Afinal, num mundo em que corpos de escravos eram mercadorias e honra de família valia tanto quanto o ouro, quem acreditaria num negro escravizado contra o nome da Casa Grande? A gota d'água veio numa tarde de maio em que o vento trazia cheiro de terra e café recém-secado. Coronel Jacinto, homem de rosto curtido pelo sol e olhar que media homens como se pesasse açúcar, foi avisado por uma freira que viera à missa. Sem a notícia. Ele entrou no escritório com passos que eram sentenças, chamou Domingos. A convocação oficial, com o sino e a seriedade do patrão, soou como um martelo sobre um prego que não tinha mais onde se segurar. O escritório do coronel era uma sala de mapas, gavetas e demandas. Havia um relógio de parede que marcava mais que o tempo, marcava obrigações. Domingos entrou com a cabeça baixa, vestindo o uniforme cotidiano dos que servem, camisa curta, calça de brim, botas marcadas de barro. O coronel olhou para ele com uma mistura de raiva contida e confusão, como se a notícia do ventre da Sinhá houvesse invertido a ordem natural das coisas. O tom do interrogatório foi seco. "Você tem algo a dizer, homem?" perguntou Jacinto, sem pulsar. No rosto do coronel havia uma pergunta que punha não apenas o corpo em jogo, mas o prestígio da família nos círculos de mesa e igreja. Domingos podia ter calado-se. A lógica do lugar empurrava para o silêncio. O silêncio é proteção para os que mandam. Mas havia dentro dele uma outra voz, ensinada por Isaura entre as panelas e os livros. Uma voz que dizia que nomear a dor era por vezes abrir caminho para que ela diminuísse de peso. Ele falou. Falou tremendo, com o corpo pequeno e a alma grande. Contou da primeira convocação, das outras, de como fora obrigado por uma mulher que usava rendas e tinha pressa. Usou a palavra que lhe vinha melhor, coerção. Falou sobre medo, sobre a perda do próprio valor. As palavras saíam como pedras que alguém atira para quebrar uma vidraça. O barulho era forte e dentro da sala todos sentiram. O coronel escutou, a face alternando entre incredulidade e ira. Ninguém queria ouvir que a Sinhá fora protagonista de tal enredo. A verdade de Domingos era uma desordem para a imagem da família. Depois de ouvir, o coronel fez o que se esperava que um homem em sua posição faria. Calculou o dano e buscou um remédio que não maculasse o próprio nome. Justiça, no sentido de restituir o ofendido, não era o objetivo. O que imperava era a manutenção do arranjo social. Entre soluços e firmeza, Jacinto decidiu. Vender Domingos seria mais útil do que punição pública que exporia a casa ao escândalo.
A expulsão era uma limpeza social e um aviso para os que ousassem falar. Quando a verdade bate à porta, não há travessa que a segure. A decisão trouxe consigo a sensação de que a palavra de Domingos fora tomada e usada contra ele mesmo. A lógica cruel do patriarcado era assim: a vítima confessava e, por confessar, tornava-se réu. O coronel não via no rapaz a humanidade que Joaquim e Maria das Dores, Benedito e mesmo Isaura viam. Via apenas um objeto que precisava ser deslocado. Prepararam-se os papéis, contaram-se moedas, marcaram-se datas para exibir Domingos num pátio maior, onde olhos de comerciantes dariam o preço pelo seu corpo, pela mão que podia colher café e pela produtividade de um escravo que sabia ler o pouco que aprendera. Na senzala, a notícia da venda correu como um rumor que sangra. Paulo, o homem que cuidava das ferramentas, olhou sem falar. Benedito tentou dizer algo que soou como promessa. Eu mesmo te levo um dia uma carta. Joaquim foi calmo, como sempre, e disse só: leve com você os nomes que aprendeu. Maria das Dores, que havia lavado as roupas de Domingos por anos, abraçou-o com força, como se quisesse colar nele as memórias boas para que levasse consigo. Isaura, quando soube, foi até a janela da cozinha e viu o brilho do olhar de Domingos recuando. O silêncio que ela fez era um lamento que se consumia em seus dentes. A venda foi marcada numa manhã de sol pálido. Carroças vinham de longe, homens olhavam as mãos, perguntavam a idade, batiam o punho nas canelas para avaliar força. Domingos foi exposto pela praça do terreiro, não como sujeito de uma história, mas como mercadoria. Olhou para o rosto dos amigos, procurou Joaquim. Joaquim, com a barba acinzentada, falou ao ouvido dele: não esqueça a canção da mãe. Benedito entregou uma cachaça pequena, Maria das Dores entregou um lenço. Isaura passou a mão pelos cabelos dele e deixou um pedaço de papel dobrado na palma de sua mão, um endereço escrito com letras tremidas, talvez uma última tentativa de abrir uma porta no mundo. Se achar uma igreja, diga ao padre que eu li para você, murmurou ela. Domingos segurou o papel com a mesma intensidade com que segurara as páginas dos livros. E no alto da varanda, pela janela entreaberta, estava Mariana. A barriga marcava-se por debaixo do vestido estampado. Viu, por fim, o homem que havia sido ao mesmo tempo instrumento e vítima. A cena final foi simples: carroça que se afasta, correntes que tintilam, poeira que se ergue como lembrança. Domingos olhou uma última vez para a casa grande, onde a vida continuaria com sua ordem implacável. Pensou em Zefa, em Isaura, em Joaquim e em Benedito. Pensou também na pequena vida que agora crescia num ventre que o tornara culpado. Não acreditou no que aconteceu, diria depois que via o veículo sumir pelo caminho. Não acreditou, não porque a verdade fosse inverossímil, mas porque a lógica do mundo que o expulsou era tão fria que transformava inocência em transgressão. A partida de Domingos espalhou um gosto amargo pelo ar. A venda não restabeleceu a honra de ninguém, apenas realocou a vergonha. A Sinhá, por sua vez, fechou-se em seus quartos com a mesma rigidez de antes, mas agora com medo. O medo que a fez manipular a vida de um outro homem terminou por não salvar-lhe as vaidades. O coronel continuou a caminhar seus terrenos, medindo cafezais. O mundo seguiu seu sulco. A Casa Grande voltaria, nos jantares e nas missas de domingo, a cultivar histórias que preservavam poder. A senzala continuou a ser lugar de vozes que não batiam às portas da autoridade. A verdade das pequenas coisas ficou, como sempre, entre as linhas da história. Isaura cresceu, casou-se com um homem da cidade e levou consigo o pedaço de papel com o nome de Domingos. Joaquim morreu anos depois, mas suas histórias foram lembradas por filhos de filhos. Benedito carregou consigo uma saudade que se tornaria canção nas noites de lua. Maria das Dores, até o fim de seus dias, lavou a roupa da Casa Grande com uma revolta silenciosa que ninguém soube traduzir. E Domingos? Foi levado para outro lugar.
Suas pegadas se perderam no mapa do tráfico doméstico. Talvez tenha acabado em terras distantes, talvez tenha encontrado quilombos por onde se passou. O que resta com quase certeza é que a lembrança dele, entretanto dispersa, vive em pequenos vestígios, numa carta, numa canção, no rosto de uma criança que herdou olhos que lembravam a marinheira Zefa. A história que contei é só uma entre muitas. Milhares de nomes foram assim deslocados por decisões de honra, por cusparas de vergonha, por um sistema que tratou corpos como se fossem terrenos cultiváveis. Lembrar não é apenas um exercício de memória, é uma obrigação moral. É nomear o que foi calado e dar ao sofrimento o nome que lhe cabe: coerção, abuso, violência de poder. É afirmar que o mundo que permitiu tais coisas deve ser visto com as lentes da crítica e da compaixão. Há no final uma imagem que quero que fique, a da janela da casa grande, onde a sinhá, com a barriga marcada e o olhar embaçado, observa a poeira que levanta. E a da senzala, onde Gonzaga, Benedito e Maria das Dores conversam baixinho, aperfeiçoando modos de lembrar. E a mão de Isaura, ainda trêmula, que deixou um papel dobrado no bolso do companheiro. Essas imagens são a argamassa do que resta, memória que resiste. Se esta história tocou você, convido-o a não deixá-la apenas passar. Inscreva-se para ouvir outras vozes que o tempo tentou calar. E se puder, compartilhe nos comentários uma lembrança, uma homenagem ou um nome que mereça não ser esquecido. Respeite a dor ao partilhar. Nossas palavras têm o poder de conservar o que foi apagado. No fim, o que se pede não é vingança, é reparação simbólica. É que as vidas reduzidas a mercadorias encontrem um espaço na fala, que as filhas e filhos de Zefa e de Domingos sejam reconhecidos enquanto sujeitos plenos. A memória é a única restituição possível quando o tribunal humano falha. Por isso lembramos, por isso contamos. Que o nome de Domingos permaneça, que o nome de Zefa permaneça. Que a história de Mariana e do coronel seja também ela lembrada como advertência. Onde há poder sem justiça, cresce a violência. E que, entre as cinzas daquilo que foi, possamos ainda colher sementes para um futuro menos cego.